Então, a próxima e última palestra aí desse ciclo de seminários vai ser do Leandro. Ele vai falar um pouco sobre Center Focus Problem for Tangential Monodromic Singularities. Então, eu vou falar sobre, então, o problema do centro-foco para singularidades tangenciais monodrômicas. A minha apresentação vai ser dividida, então, em algumas definições, aqui nessa parte de Basics, algumas definições e algumas ferramentas que a gente vai usar posteriormente para provar os nossos resultados aqui na segunda parte. Na segunda parte, eu vou tratar o problema centro-foco para a minha singularidade tangente. Para isso, eu vou falar um pouco sobre uma forma canônica, que é uma forma simplificada do meu sistema com esse tipo de singularidade. Eu vou apresentar dois teoremas, um sobre a regularidade de um mapa de meio retorno, que eu tenho no meu sistema, que a gente vai trabalhar, e um que caracteriza, digamos, que a gente consegue encontrar todos os coeficientes de Lyapunov, que também eu vou comentar exatamente o que seria isso. Então, para começar, eu vou falar o que seria esse problema do centro-foco, rapidinho. Acho que algumas pessoas já conhecem, mas o problema centro-foco, ele é um problema que visa caracterizar, então, se uma singularidade é um centro ou um foco. Em outras palavras, se todas as órbitas em torno dessas singulares são órbitas fechadas, ou se elas espiralam em torno dessa singularidade, sendo, nesse caso, um foco. Existem tratamentos assim para caso contínuo e para caso descontínuo, inclusive em alguns seminários anteriores aí, eles comentaram, por exemplo, tratamentos com integral primeira, que realmente no caso contínuo existem caracterização de centro a partir de integral primeira, e tem algumas outras ferramentas que são utilizadas em casos descontínuos. No nosso caso, a gente vai trabalhar o caso descontínuo, onde a minha origem vai ser uma singularidade específica. Existem também alguns trabalhos que trabalham com essa singularidade, por exemplo, onde o campo é nulo. No nosso caso, vai ser uma singularidade tangencial específica. E aqui, a nossa variedade de descontinuidade, no caso, é o eixo X, aqui é onde y é igual a zero. Então, o nosso sistema, que a gente vai trabalhar descontínuo, é o sistema definido dessa forma aqui. Além disso, né, aqui a gente usa a convenção de Filipov, então, para saber aqui como que essas trajetórias se comportam aqui na variedade de descontinuidade. Uma das ferramentas assim que eles usam também para caracterizar, para trabalhar então com esse problema do centro-foco, seria o mapa de primeiro retorno, ou o mapa de Poincaré, que é o mapa que pega um ponto ρ aqui na minha variedade de descontinuidade, se for o caso descontínuo, ou mesmo caso contínuo, por exemplo, seria um ponto aqui no eixo X, e ele me dá, o mapa de primeiro retorno me dá, digamos, a imagem a primeira vez que, digamos, a órbita com condição inicial ρ aqui, ela intercepta esse sigma novamente. No caso descontínuo, a gente, inclusive, trabalha com mapas de meio retorno, que, inclusive, é o que eu já vou provar a regularidade, que é um dos meus resultados, que fala sobre a regularidade desses mapas de meio retorno. O mapa de meio retorno, quando eu tenho um caso descontínuo, né, que eu tenho um campo definido aqui na parte de cima e um campo definido na parte de baixo, eu trabalho com esse mapa aqui de meio retorno, então, né, que eu tenho esse sigma, a variedade de descontinuidade, pego um ponto ρ. O mapa de meio retorno seria quando a primeira vez que a minha órbita intercepta aqui esse sigma aqui novamente, no caso desse lado de cá. No caso de baixo, teria um ρ-. Se eu fosse falar do mapa de primeiro retorno, seria a composição desses dois mapas. Então, ρ+, eu aplico ρ+, e aplico ρ-. Seria o mapa de primeiro retorno para um caso descontínuo. Agora eu vou falar sobre singularidade tangencial, que é o que a gente vai trabalhar, e vai ser uma singularidade com contato par. E para isso, a gente vai trabalhar numa singularidade específica, que a gente deu um nome ali posteriormente, vou definir ela direitinho. Mas primeiro eu vou lembrar que a definição de contato. Então, P é um contato de multiplicidade K entre o campo e a minha variedade de descontinuidade. Eu vou definir assim, onde eu tenho que todas as derivadas de Lie até a ordem K-1 é zero,
e a derivada de Lie de ordem K é diferente de zero. Como eu falei, isso aqui é a definição de derivada de Lie mesmo. Além disso, a gente pode falar de visibilidade desse contato, caso tenha um contato de multiplicidade par. Então, a gente diz, por exemplo, que um contato de multiplicidade 2K é visível se visível para o campo de cima e, respectivamente, para o campo de baixo, se a derivada de ordem 2K desse meu campo Z, aqui está Z, no caso, é o meu campo F aqui na definição, Z ser positiva e para o campo de baixo ela ser negativa. Caso contrário, ou seja, caso os sinais sejam contrários, a gente fala que isso é um contato invisível. Aqui tem a definição da singularidade que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com uma singularidade tangencial, como eu falei. Então, a gente tem uma singularidade tangencial e um campo vetorial de Filipov aqui, Z, e a gente chama essa singularidade de 2K mais, 2K menos, uma singularidade 2K mais, 2K menos tangencial monodrômica, quando ela tem contato de ordem 2K, de multiplicidade 2K, então, com a variedade de descontinuidade, e tem um mapa de meio retorno, de primeiro retorno em torno de P. Por que isso? Quando a gente trabalha, então, a gente definiu assim como tem um mapa de meio retorno, porque a gente, digamos, está trabalhando com um caso invisível, e essa palavra monodrômico, esse adjetivo monodrômico, vem do fato de que a palavra monodrômico tem o sentido de que roda em torno. Então, no caso, a singularidade monodrômica significa que ela roda em torno dessa singularidade, que é onde acontece o problema, né, de caracterizar entre foco e centro. E aqui a gente definiu essa tangência, essa singularidade aqui, quando existe esse mapa de primeiro retorno, porque a gente quer, então, que ali ao entorno dessa singularidade, a gente tem uma região de costura e que, digamos, essas órbitas de cada campo definido embaixo e em cima, elas se concatenam. Aí eu vou falar um pouco também sobre polinômios de Bell, que, na verdade, é uma definição algébrica. A gente tem polinômios parciais, polinômios de Bell parcial e polinômio de Bell ordinário. Simplesmente essa definição algébrica aqui, então eu tenho o polinômio de Bell parcial, que é esse de cima aqui, e esse betil aqui é o polinômio de Bell ordinário. Então, ele é definido algebricamente aqui, então, por esse somatório e esse produtório aqui, onde esse B1 até BP menos K mais 1 são valores que satisfazem essas duas equações aqui. A gente, para provar os nossos resultados, a gente usou uma fórmula que a gente chama fórmula de Fadi-Bruno, que faz o uso desses polinômios de Bell, que fala sobre a Eliésima derivada de uma composição, que é o que a gente usou, e que faz uso desses polinômios de Bell, e diz o seguinte, essa fórmula de Fadi-Bruno. Então, que a derivada Eliésima de uma composição, ela é dada por isso, né, pela definição da derivada aqui, e eu posso escrever ela como esse somatório aqui, usando polinômios de Bell. Então, de novo aqui, esses valores aqui embaixo são os valores que satisfazem essas duas equações aqui embaixo. É interessante trabalhar com esses polinômios de Bell, porque é possível implementar eles em softwares matemáticos, que é exatamente o que a gente fez para digamos, encontrar uma fórmula eficiente que poderia ser implementada computacionalmente para a gente encontrar os nossos coeficientes de Lyapunov, que eu vou falar posteriormente. Então, a gente fica com essa fórmula Fadi-Bruno aqui, que dá uma fórmula da derivada Eliésima dessa composição, usando os polinômios de Bell. Então, agora eu vou falar um pouco agora sobre o problema do centro-foco. Para o nosso tipo de singularidade, então, um caso descontínuo com uma singularidade tangente, do tipo 2K mais, 2K menos, tangencial monodrômica. Desculpa, eu pulei aqui. Eu vou falar primeiro aqui rapidão de blow-up, porque é um conceito que a gente vai usar para provar o primeiro teorema nosso, que fala sobre a regularidade do
do mapa de meio retorno. A gente conhece o blow-up polar normal, e esse daqui é um blow-up que usa algumas coordenadas polares, que a gente chama de coordenadas polares generalizadas. Ele é interessante, às vezes, para provar alguns resultados, porque, às vezes, a gente quer, no nosso caso, por exemplo, se a gente fosse tentar provar a regularidade desse mapa de meio retorno usando coordenadas polares normais, a gente não conseguiria. A gente vai ver depois o que acontece quando a gente usa as coordenadas polares normais. Então, a gente usa essas coordenadas polares generalizadas, que elas são bem parecidas aqui. Então, a gente substitui x por rp, essa função cs de θ, e y igual a rq cs de θ. Onde essas funções cs e sn, elas são soluções desse problema meu aqui de Cauchy. E eu tenho esses parâmetros P e Q, que são parâmetros que a gente pode escolher. Então, eu tenho essas condições iniciais. Uma coisa que a gente pode reparar é que se esses parâmetros P e Q forem 1, a gente tem as coordenadas polares normais. Então, se a gente colocar P e Q aqui igual a 1, a gente vai ter que as soluções desse sistema aqui vão ser exatamente seno e cosseno. E aqui, seno e cosseno, dado que a gente coloca essas condições iniciais aqui, que estão dadas aqui. Então, posteriormente, a gente vai usar essas coordenadas polares para provar o meu primeiro teorema, que fala sobre a regularidade do meu mapa μ, do meu mapa de meio retorno φ, desculpa. Então, a gente passa para o meu problema. Agora sim, a gente passa para o problema do centro-foco, para o nosso tipo de singularidade, né, que é a 2K+, 2K-, tangencial monodrômica. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar simplificar o meu sistema, digamos, o meu campo descontínuo, com continuidade, então, no meu eixo X, com esse tipo de singularidade 2K+, 2K-, tangencial monodrômica. Eu vou ser bem breve, eu não vou fazer as contas sobre a fórmula final simplificada, essa forma canônica simplificada, mas eu vou mostrar que a parte mais importante dessa simplificação, que é o que, digamos, resolve o nosso problema para a gente encontrar os nossos coeficientes que a gente quer no final, que é o segundo resultado principal. Então, a gente vai apresentar, então, essa expressão aí, né, para o meu campo com essa singularidade 2K+, 2K-. A primeira coisa que a gente tem, isso vem do fato de ser uma singularidade definida como, digamos, como a gente definiu, de ser 2K+, 2K-, tangencial monodrômica, a gente tem que o campo X, mais ou menos, aplicado na minha singularidade, ele é diferente de zero. Além disso, pelo caso que eu falei, lembra que eu falei que numa vizinhança ali da minha singularidade, eu quero que os campos sejam de forma que eles concordam que aquilo seja uma região de costura para as órbitas concatenarem. Então, disso eu tenho também que a derivada 2K+, a derivada de 2K+, vai ser negativa para o Z+, e positiva para o Z-. Isso vai acontecer. E eu tenho aqui, né, que o x mais ou menos de 0, 0 é diferente de 0. Uma coisa só que eu gostaria de comentar, que a gente está trabalhando a minha singularidade na origem, só por simplificação, porque se não fosse na origem, eu poderia fazer uma translação, então, mas a gente sempre trabalha na origem por causa disso, porque se não fosse, a gente poderia passar para a origem essa singularidade. Como eu falei sobre esse tipo de singularidades, de um jeito que os campos concordem ali, de certa forma, né, do jeito que seja uma região de costura ali na vizinhança da singularidade, o que eu tenho disso também é que o sinal do x mais e de 0, 0, ele é oposto ao sinal do x menos de 0, 0. Então, eu poderia definir esse sinal como delta. Esse delta, ele inclusive, ele vem esse sinal aí do x mais, digamos, ele nos dá informação sobre a que sentido essas órbitas estão girando na realidade. Se elas estão em sentido horário ou anti-horário. Então, dado que ele é diferente de zero na origem, ou seja, na minha singularidade, eu tenho que existe uma vizinhança que ele é sempre diferente de zero. Além disso, como eu defini delta aqui, o módulo nessa vizinhança é definido dessa forma aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu campo inicial e vou fazer um reescalonamento dele no tempo, digamos, dividindo ele por esse módulo dessa função. E com isso eu vou obter um novo campo, que eu vou chamar de zetil aqui, e ele vai ser simplificado. Ele fica dessa forma aqui, né? Que, por causa, eu estou dividindo pelo módulo de x, quando eu dividir a primeira parte, vai ficar mais ou menos delta.
Então, ele fica assim, mais ou menos delta, e a segunda parte fica esse eta aí, que é uma função que nada mais é do que a divisão do campo y pelo módulo do x. Esse reescalonamento, ele, tipo, quando eu reescalono, tipo, no caso eu dividindo aqui pelo módulo do campo, quando eu divido por uma função positiva, as órbitas permanecem iguais. Como eu estou interessado nesse comportamento das órbitas em torno da origem, ou seja, em torno da minha singularidade, para eu caracterizar entre centro e foco, então eu vou trabalhar agora com esse sistema aqui. A parte que eu falei que eu ia omitir um pouco das contas, aqui a parte principal já foi feita, assim, em questão de simplificar, e o que me ajuda bastante a resolver o meu problema, que é em questão da simplificação dessa primeira parte aqui. Porque, inclusive, ela é simples assim, inclusive eu consigo, essa primeira coordenada de uma solução desse campo, por exemplo, como isso aqui é constante, mais do que isso, né, mais ou menos 1, eu consigo achar a solução, a coordenada x dessa solução aqui. A forma canônica, na verdade, com algumas contas, ela simplifica esse eta também e coloca numa forma interessante que a gente trabalha com ela. Então, aqui eu tenho, então, desconsiderando agora o tio, né, para simplificar, agora eu vou trabalhar com esse sistema Z na sua forma canônica, que é, então, mais ou menos delta, e esse eta aqui pode ser escrito dessa forma aqui, onde esses valores A mais e A menos, essas funções F mais, F menos e G mais e G menos, elas são dadas dessa forma que está aqui. Essa parte aqui eu omiti, mas simplesmente fazendo contas em relação ao tipo de singularidade, usando aquelas derivadas de Lie e etc. Então, agora eu tenho essa forma canônica, que é importante a gente lembrar que a primeira parte aqui é bem simples, que inclusive é possível encontrar a solução. O nosso primeiro resultado agora vai vir em questão da regularidade do mapa de meio retorno. Que, lembrando que o mapa de meio retorno, eu preciso dele para depois calcular, digamos, o mapa de primeiro retorno. E eu preciso dessa regularidade porque eu vou trabalhar com coeficientes. Então, por exemplo, é interessante que esse mapa seja analítico para eu poder expandir ele em série e trabalhar com esses coeficientes, né? E o nosso primeiro teorema é exatamente nesse sentido. Então, eu vou considerar um sistema planar aqui de Filipov inicial, um campo vetorial de Filipov, que é o meu campo inicial lá, que a gente falou sobre o descontínuo lá. E a gente vai supor que esse campo é analítico, a parte de cima é analíticos ali por partes, e que tenha um contato 2K invisível. Aqui na verdade, a gente está até pedindo um pouco menos, que a gente nem está falando sobre a concatenação, né? Mas eles serem em contato invisível já vai dar o resultado da analiticidade desses mapas de meio retorno. E esse teorema, então, fala que esses mapas de retorno são analíticos. Na verdade, eles concordam aqui com a analiticidade de Z, né? Se Z for CR, esses mapas seriam CR também. E, além disso, eles são involuções em torno de X0. Aqui, eu mostrei aqui, só relembrar aqui o que seria esse mapa, né? Aqui a gente está com contato invisível, então eu estou falando que as minhas órbitas assim, têm esse comportamento aqui, e aqui a minha singularidade é assim, porque é um contato aqui de ordem 2K. O meu mapa de meio retorno, né, é esse daqui, que pega X0 e leva aqui do outro lado, na primeira vez que intercepta o sigma, o φ mais de X0. Nesse caso aqui, nessa figura, o Z está girando, tem sentido horário aqui. Então, como eu tinha dado um spoiler lá no começo, para a gente provar a analiticidade nesse mapa, ou seja, a regularidade desse mapa, a gente vai usar coordenadas, a gente vai usar aquele blow-up, que a gente chama de blow-up quase homogêneo, e a gente vai usar, então, essas coordenadas polares generalizadas. Então, usando essas coordenadas polares generalizadas naquele campo, no meu campo, na minha forma canônica do campo, a gente vai usar aqui, para provar o nosso teorema, a gente precisa de parâmetros específicos. Os parâmetros específicos a gente tem que ser igual a 2K mais ou menos P. Além disso, dessa mudança de coordenadas, a gente vai também vai reescalonar no tempo em tal igual a T sobre RP. Dessa forma, a forma canônica do meu sistema ela é transformada nisso. A gente quer que essa mudança de coordenadas seja analítica para a gente provar a analiticidade. O que vai acontecer é o seguinte: quando a gente, então, faz essa mudança de coordenadas e esse reescalonamento no tempo, a gente tem que
que o meu sistema é convertido nesse sistema aqui, onde essas funções f mais, g mais, f menos, g menos, são espécies por essas expressões aqui. O que a gente vai observar aqui é que esse f mais aqui, ó, esse f mais ou menos, o termo aqui que, digamos que não acompanha R, aqui eu tenho RP, RP, são esses dois primeiros aqui. Eu só quero que vocês observem aqui, porque no próximo é o que a gente vai falar dele. Porque a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar, então, esse f mais aqui, onde R é zero. Como eu falei, vai sobrar aqueles dois primeiros termos ali, eles não dependem de R. E a gente, aí daquele fato que é um contato invisível, a gente tem que, pela forma canônica, a gente tem, então, que esse delta A menos é positivo e o delta A mais é negativo. Com isso, a gente pode observar aqui, a gente vai concluir, então, que as raízes aqui em θ dessa função aqui, elas estão, para o campo de cima, para o f+, elas estão embaixo, elas estão em y menor que zero, e para o campo de baixo, elas estão em cima, as raízes em θ. Isso nos mostra, então, que essa mudança de coordenadas é analítica nessa vizinhança da origem. Logo aqui no próximo slide, eu vou mostrar uma foto para falar o que está significando isso. E aqui a gente sabe disso, assim, né, que as raízes estão, digamos, no lado oposto de onde o meu campo está definido. Isso tem a ver aqui com essa função aqui, CS aqui, que vem lá do meu problema de Cauchy, tem um expoente positivo e aqui, e acompanha esse A multiplicando aqui, e esse delta aqui acompanha a segunda parte, menos mais delta. Então, aqui, só resolvendo isso aqui, a gente observa esse comportamento. Então, essa mudança é analítica, e eu tenho que a divisão, então, está bem definida também, a divisão de R' por θ', porque na vizinhança de zero, isso aqui é diferente, para R igual a zero, isso aqui é diferente de zero. E isso está definido para todo o θ no meu domínio específico. Então, a gente vai considerar esse EDO aqui agora, essa nova EDO aqui, né, dada pela divisão de R' por θ', que é um dr dθ nesse caso. E a gente vai denotar a solução dessa EDO por Rzinho mais ou menos, θx0, com condição inicial, onde quando θ for zero, digamos que é o meu tempo agora, né, no tempo zero, eu tenho que isso dá x0. Então, com condição inicial x0. E a gente tem que os meus mapas de meio retorno são exatamente definidos quando esse tempo meu θ, o meu tempo θ é igual a π. Então, φ mais ou menos de x0 é exatamente R mais ou menos de πx0, que é analítico. Então, pronto, isso termina a minha demonstração. Os mapas de meio retorno são analíticos. Como eu falei, eu vou mostrar uma figura aqui porque que a gente consegue provar aqui usando essas coordenadas polares generalizadas. Aqui, numa coordenada polar normal, a gente tem que as raízes aqui de θ estão exatamente aqui. Então, isso aqui eu não consigo saber ou não se é analítico. Nesse caso, como eu falei, está do lado oposto. Então, essa curva aqui é analítica, que é, digamos, que é onde que vem o meu mapa. Agora, a gente vai passar para o nosso segundo resultado, que é sobre os coeficientes de Lyapunov, que é exatamente o que caracteriza o entre centro e foco. Voltando aqui só na imagem do mapa de primeiro retorno, para eu explicar, digamos, o que são os coeficientes de Lyapunov. Na literatura, né, quando eles trabalham com esse problema centro-foco, a definição dos coeficientes de Lyapunov é o seguinte: eu tenho um mapa de meio retorno, eu sei por que ele caracteriza entre centro e foco? Porque eu sei que se esse mapa for identidade, ou seja, φ de ρ for ρ, desculpa, π de ρ for ρ, eu tenho que essa órbita aqui é fechada, ela volta em ρ. Então, se eu tenho isso para todo ρ na vizinhança de zero, eu estou falando que todas as órbitas são fechadas, e consequentemente, eu tenho a origem é um centro. Então, se o mapa for identidade, eu tenho um centro, e caso contrário, eu tenho um foco. Os coeficientes de Lyapunov têm a ver com a expansão desse mapa π.
que é dado pela seguinte forma. Eu faço π de ρ menos ρ, ou seja, se π de ρ menos ρ for zero, significa que π de ρ é a identidade, e eu tenho um centro. Então, eu expando π de ρ menos ρ, e eu tenho que, se todos os coeficientes dessa expansão for zero, eu tenho um centro, e se eu tenho um diferente de zero, eu tenho um foco. Esses coeficientes da expansão em série de π de ρ menos ρ são chamados de coeficientes de Lyapunov. Então, no nosso caso, eu tenho π de x, seria, no nosso caso, descontínuo, né, como eu falei, seria a composição do mapa de meio retorno φ- com o mapa de φ+, ou φ+ com φ-, dependendo, então, se gira no sentido horário ou anti-horário. Que, como eu falei, é determinado por esse delta aqui, ou seja, no sentido horário com delta positivo e no sentido anti-horário com delta negativo. Só que ao invés da gente trabalhar, então, com esse mapa dado pela composição, a gente vai trabalhar com a função displacement, que, na verdade, vai ser a diferença desses mapas. Porque, como a gente pode ver aqui na foto, se essa diferença, de novo, se a diferença, por exemplo, se eu aplico aqui um mapa aqui e pego esse ponto aqui e aplico aqui, se a diferença for zero, eu teria identidade no meu mapa de Poincaré. Então, eu vou trabalhar com essa função displacement. Então, do primeiro teorema, do primeiro resultado, eu tenho que os mapas de meio retorno são analíticos, então eu posso expandir ele em série, e eu comentei que ele é involução, eu não mostrei aqui, mas como ele é involução, o primeiro coeficiente aqui é menos 1. Então, eu posso trabalhar, então, com essa função displacement, que vai ser definida dessa forma aqui, então, função displacement, e aqui, então, desse mapa, a função displacement vai ser dada por essa aqui. Lembrando que é começando em 2 aqui, porque menos 1 menos 1 já vai dar 0. Então, onde cada VI aqui vai ser delta, vezes a diferença desses coeficientes aqui. Esses coeficientes alfa. O que a gente pode observar aqui, como eu comentei, que se todos esses VIs aqui forem 0, a função displacement ela é nula, e aí logo eu tenho identidade. Então, eu tenho um centro. Então, se a função displacement é identicamente nula, equivalentemente eu tenho que ver todos os vezes é 0 para i maior que 2, e eu tenho um centro, então, somente se isso acontece. Consequentemente, a gente tem que, se existe um diferente de 0, a gente tem um foco. Mais do que isso, a gente pode falar da estabilidade desse foco, porque do jeito que a gente definiu aquela função displacement, colocando o delta ali, a gente sabe que se o V0, o primeiro termo, o primeiro coeficiente que for diferente de 0 for negativo, eu tenho que esse foco é assintoticamente estável e instável caso contrário. Então, como eu falei aqui, é natural, né? É natural a gente chamar esses próprios VIs agora de coeficientes de Lyapunov. Então, no meu caso, que eu tenho uma singularidade 2K mais, 2K menos, tangencial monodrômica, os VIs são os meus coeficientes de Lyapunov. O VI é o iésimo coeficiente de Lyapunov. O nosso segundo teorema vem, como eu adiantei, vem sobre esses coeficientes. Lembrando que, a partir do momento que eu encontro os coeficientes alfa, eu tenho os coeficientes de Lyapunov e VI, e o meu problema está todo resolvido. Então, o que eu preciso encontrar esses alfas? O teorema vem nesse sentido, porque a gente conseguiu esse teorema e a gente conseguiu explicitar, digamos, esse alfa em função do meu campo e resolve todos os meus problemas. Uma coisa que eu gostaria de comentar aqui é que a gente trabalhou isso um pouco no mestrado, né? Esse tipo de tangência, mas na verdade a nossa tangência era, no caso, dobra-dobra. A gente também usou um artigo de estudo para essa apresentação e para o artigo que eu e o Douglas está fazendo. E o artigo, ele faz o caso dobra-dobra e apresenta alguns coeficientes de Lyapunov. Então, a nossa contribuição é que a gente consegue os coeficientes de Lyapunov para todo K, ou seja, são singularidades mais degeneradas, né? Não só para o caso K igual a 1, que seria, quando o caso K mais e K menos é igual a 1, aí eu tenho essa singularidade que eu comentei, que é a singularidade dobra-dobra, que no artigo que a gente estudou, eles chamam também de singularidade parabólica.
Então, o nosso teorema, ele é importante por isso, porque ele generaliza para então, singularidades mais degeneradas, que é para todo K, e além disso, é que eu tenho que esses coeficientes são determinados aqui por essas funções Pn aqui, e esses mis, onde essa Pn aqui, ela é determinada por esses coeficientes, pelos polinômios de Bell aqui, que, como eu falei, eles são implementáveis em softwares matemáticos, e onde esses mi's aqui é dado pela derivada aqui. Esses mi's são a derivadas desses YJs, que agora, de novo, esses YJs são definidos recorrentemente dessa forma que a gente vê aqui. Aí, como eu falei, isso é totalmente implementável, tanto é que a gente tem implementado. Então, o nosso limite aqui para calcular coeficientes de Aponovy agora é um limite, nesse caso de singularidade 2K mais 2K menos, tangencial monodrômica, é um limite computacional, porque você consegue calcular todos os coeficientes que o computador consegue calcular para qualquer K. Porque aqui está em função dos valores A, derivadas de F, e polinômios de Bell, que são implementáveis no computador. Então, o que eu vou fazer aqui agora é dar uma ideia de como eu consigo, digamos, encontrar esses alfas dessa forma aqui. Então, esses alfas em funções dessa função Pn e desses mis, e esses mis em funções dessas funções y. Então, quando eu mostro que eu encontro eles assim, meu problema está todo resolvido e eu tenho a caracterização de centro e foco. Para provar o teorema, a gente fez uma abordagem usando esse mapa Mi, que é definido da seguinte forma. Então, eu já tenho o meu mapa de meio retorno Φ, então, Φ mais e Φ menos aqui, para o campo de baixo Φ menos, para o campo de cima Φ mais, e eu vou trabalhar agora com esse mapa aqui, que eu estou chamando de Mi. Que mapa é esse? Esse mapa pega um ponto x0 aqui, lembrando que aqui eu mostrei então, você deu uma travada aí. Ah, ok. Vou esperar um pouquinho. Quando voltar, você fala. Não, voltou. Ah, voltou? Ah, ok. Então, eu tenho esses mapas MIS. Eu tenho esses mapas MIS, que é a abordagem que a gente fez para a gente encontrar, então, os meus coeficientes alfas. Então, eu tenho esse mapa Mi, que é definido dessa forma, que ele pega um ponto x0 e leva na interseção aqui dessa seção sigma perp. Mesma coisa para o campo de baixo. E como eu comentei, pela definição desse mapa Mi, eu tenho, então, que Mi de x0 é igual a Mi de Φ mais de x0. Por quê? Porque, afinal, pela definição de Φ mais é a imagem da trajetória aqui que pega aqui. Então, esses pontos aqui são iguais. Então, é isso que a gente tem que ter em mente aqui, então. Que Mi mais de Φ mais, num ponto x0, é igual a Mi mais de x0. Mesma coisa vale para o campo de baixo. Então, para o Mi menos também. Como eu falei da simplificação do meu sistema, aquela forma canônica simplificou o meu sistema de uma forma que eu consegui encontrar a componente x de uma solução do meu sistema. Então, se eu chamar Φ, agora esse Φ aqui, da solução do meu sistema, então, assim, com as componentes x mais ou menos, y mais ou menos, com condição inicial x0, 0, ou seja, de um ponto dado em sigma, eu tenho, lá pela forma canônica, que a solução, a componente x da solução, só resolvendo lá aquele campo lá constante, vai ser x0 mais ou menos ΔT. Então, eu posso reescrever a solução assim, como a primeira componente, x0 mais ou menos ΔT, e o y. Aqui está faltando um parêntese. E eu tenho que se x0, se x for 0, implica que o t é ΔX0. Consequentemente, pela definição do meu mapa, vou voltar aqui só para a gente olhar, quem que é esse mapa aqui? Isso aqui é a componente y de quando x é igual a 0. E eu sei em que tempo o x se anula, né? Então, se x se anula, em que tempo isso acontece? Pela solução do x, ele se anula no tempo menos mais delta de x0.
Consequentemente, o meu mapa Mi é definido pela componente Y da solução aplicado no ponto menos mais delta x0, x0. Então, é esse o tempo aqui que me dá a imagem de x0. Então, expandindo esse mapa Mi aqui, em torno da origem, eu tenho que ele é dado dessa forma aqui, né? Onde esse MN aqui, pela definição de expansão em série, vai ser isso, e pode ser reescrito assim, pela definição do mapa Mi. Então, a derivada enésima aqui do mapa Mi, né? Isso aqui é dado por uma derivada, vai ser as derivadas parciais aqui em relação a t, ao tempo, em relação a x0. Então, eu tenho essa fórmula de MN. Lembrando que esses MNs aqui não são exatamente os MNs dados pelo teorema, né? Então, o que é agora que eu preciso encontrar? Eu preciso provar a relação de alfa com Mi e os Mi's. Mostrar que é possível. Aqui, primeiro, eu vou apresentar um lema rapidinho, que eu não vou demonstrar, eu vou omitir para economizar tempo. Mas o lema fala que se o meu sistema tem um contato de ordem 2K, então os MIs é zero para todo I menor do que 2K, ou menor ou igual a 2K menos 1. Então, esse lema já vai me dar isso, e além disso eu tenho também que MI para I igual a 2K, esse MI é diferente de zero. Como eu falei, então, agora a prova do nosso teorema, então. Eu vou considerar x barra a imagem do meu mapa de meio retorno de um ponto x, ali na minha variedade de descontinuidade, e então, daquele mapa Mi, da minha definição do mapa Mi, eu tenho que Mi mais ou menos de x, lembra que eu comentei? É igual a Mi mais ou menos de φ de x, que nesse caso é x barra. Então, Mi mais ou menos de x é igual a Mi mais ou menos de x barra. Usando a expansão em série desse mapa Mi aqui, eu tenho essa igualdade. Desse lado aqui, x barra, então, substituindo por φ mais ou menos, além disso, pela expansão em série, que eu sei que esse φ é analítico, né? Então, pela expansão em série daqui, eu tenho que, então, esse somatório aqui, a expansão em série aqui desse mapa Mi aplicado em x, é igual a desse lado. Opa, aqui está errado, que aqui é x, não x0. Além disso, vou usar uma propriedade também dada por polinômios de Bell. Eu não apresentei lá em cima, mas ela é simples. Ela só fala sobre, então, sobre a potência enésima de um somatório de potências aqui. Ela simplesmente me dá essa fórmula aqui. Fala que esse é a potência aqui desse somatório. É a mesma coisa que o somatório dos polinômios de Bell, B e N, onde I aqui começa em N, vezes xi. Aí aqui, só reorganizando aqui, eu tenho agora uma relação de μn aqui, dos coeficientes de xn, e aqui também xn. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o coeficiente que acompanha xi dos dois lados. Então, desse lado, quem acompanha xi? Mi, e desse lado é um somatório. Aqui é só uma continha básica ali. Lembrando que Mi I para I menor do que 2K é zero, então eu tenho que Mi I é esse somatório aqui, né? Porque todos os Mi Is anteriores eles são zero, então ele começa em J igual a 2K até I. Então é esse polinômio de Bell aqui. Agora aqui eu vou só simplesmente fazer algumas contas. A primeira coisa que eu vou fazer eu vou calcular aqui, vou separar essa soma aqui no primeiro termo dessa soma e depois escrever o somatório separado. Então o primeiro termo é quando J igual a 2K. Então, substituir aqui J igual a 2K e fiz a soma, o resto da soma aqui. Usando agora umas propriedades aqui de solução, da definição do polinômio de Bell, eu sei que essa primeira parte aqui pode ser escrita assim. Oi? 5 minutinhos, tá? Tá bom, tá acabando. Então, pode ser escrita dessa forma aqui, e aqui, consequentemente, o que a gente pode ver é o seguinte. Essa primeira parte aqui depende só de alfa i menos 2K. Então, o maior termo que acompanha aqui, em relação a alfa, é o alfa i menos 2K. Aqui eu tenho alfa i menos 2K mais 1, então é o maior que eu tenho. E aqui, de novo, por causa dessa soma aqui, o maior alfa é o alfa i menos 2K. Então, o único alfa i menos 2K mais 1 que aparece é esse daqui, e é o que eu vou isolar nessa forma. Então, isolando esse alfa i menos 2K, eu não consigo ver, mas ele fica exatamente nessa forma aqui. Ou seja, o alfa i menos 2K depende dos alfas anteriores
e dos mis. Além disso, a gente sabe que esse I aqui em cima, ele começa de 2K. Então, eu sei que esses alfas, eu estou encontrando todos os alfas, afinal. Porque para I igual a 2K, isso aqui começa em 1. Então, a única coisa que eu vou fazer é uma correção aqui nos índices. Eu sei que ele pode começar de 1. Começo de 1 e reescrevo. Onde esse P e K é realmente as formas dadas pelo teorema. A gente relembrando aqui agora, pela definição do MI, né, é aquelas derivadas parciais. O que eu vou fazer aqui é fazer o seguinte. A gente pode saber que a primeira derivada em relação a y, então y é a segunda componente da solução do meu campo. Então a primeira derivada em relação a t vai dar exatamente a segunda componente do meu campo, que é eta, e tem aquela forma canônica simplificada, que é dado por essa forma. Então, e aqui a solução para a gente encontrar essas derivadas foi reescrever essa última parte yg aqui como série aqui. Consequentemente, eu consigo calcular a iésima derivada em relação a t de y. Lembrando, voltando aqui rapidão, lembrando o que eu preciso para encontrar os mis? Calcular a derivada iésima e depois calcular em relação à derivada em relação a x. E é só isso que eu preciso. A dificuldade está em relação a t, né? Porque eu não sei como fica aqui. Em relação a x, são funções que dependem de x. Então, em relação a t aqui, vai dar exatamente isso aqui. Então, a derivada da primeira vai dar... Quando eu pego a derivada da primeira, vai dar a segunda componente do meu campo. Eu substituo aquela forma canônica do meu campo aqui e calculo a derivada t i menos 1 aqui, em relação a t de grau i menos 1, de cada componente. Na última componente, entra aquela fórmula de Fá de Bruno, que eu tenho aqui uma composição de y, lembrando que, olha, a derivada de y depende de y, de uma composta, que na verdade aqui é um produto. Então, eu uso Fá de Bruno na última, e assim, só apenas fazendo alguns cálculos, eu consigo encontrar essa derivada de yi. Lembrando que eu defini que yi, eu chamei a derivada, yi é igual a derivada de y, a derivada iésima de y em relação a t, de y em relação a t. Então, pronto, aqui eu consigo finalizar o meu teorema, que eu mostro que é possível encontrar esses coeficientes mi. Então, consigo encontrar os coeficientes mi, o alfa depende do mi e dos alfa anteriores. Então, eu tenho a finalização do meu teorema. E é isso. Aqui eu vou só falar das referências. Então, a referência principal, uma das referências principais tem a ver com o artigo do Cole e do Gassu, que ele faz um pouco sobre... ele me dá alguns coeficientes para o caso dobra-dobra, e ele também usa aquele blow-up quase homogêneo para provar algumas coisas, inclusive ele faz um pouco diferente. E aqui eu tenho o artigo do Douglas com o Gabriel, que eles fazem a forma canônica daquele tipo de sistema com aquela singularidade. E aqui eu tenho esse artigo do Otávio, Douglas e da Camila, que falam sobre a boa definição daqueles meus mapas FIS, desculpa. E é isso. Obrigado. Muito obrigado, Leandro. Algum comentário? Dúvidas? Eu queria fazer uma pergunta, se possível. Nossa. Você pode ir naquela sua forma canônica? Aqui. Sim, eu tenho mais ou menos uma ideia como é que você deve ter achado isso, que é fazendo a mudança no tempo, deixando constante e a primeira coordenada, e mais ou menos puxando as coisas. Minha pergunta é, você já tentou fazer isso para a dimensão 3? Porque eu tentei fazer um caso bem parecido, sendo um contato 4, e eu falhei miseravelmente. Aí eu queria saber se você já tentou, porque assim, é difícil achar alguém que já fez alguma coisa parecida, assim, para trocar uma ideia. Não, então, eu nunca tentei para a dimensão 3, porque, tipo, esse problema de centro-foco, tipo, é um problema planar, então eu nunca mexi
Tipo, nunca tentei mesmo tentar fazer, digamos, uma forma canônica para dimensão maior, assim. Eu nem sei como seria, né? Mas... Tá, obrigado. Não. Porque, só para falar, o caso que dá para fazer geralmente é quando esse contato é menor que a dimensão da variedade. Aí funciona mais ou menos bem fazer as coisas, mas você usa, o legal é que você usa o K par para qualquer valor, né? Uhum. Então, é só isso mesmo, obrigado. Entendi. Mais algum comentário? Eu tenho uma pergunta, Douglas. Fernando. Eu queria saber se vocês já calcularam, já aplicaram esse método para algum campo e quantas constantes vocês conseguiriam calcular, o máximo, se vocês têm uma ideia disso. Então, eu não sei se eu entendi sua pergunta, mas tipo, a gente calcula genérico os coeficientes de Lyapunov, por exemplo, e computacionalmente a gente consegue calcular qualquer um, entende? Ô, Fernando, imaginando o que você está pensando... A gente não fez nenhum exemplo, não. A resposta não fizemos nenhum exemplo ainda. Muito. O bom é a gente conseguir... O resumo da ópera temos um algoritmo muito bem definido e já implementado para calcular constantes de Lyapunov, qualquer uma. Agora, calculá-las e, para um exemplo específico, deixar o computador rodando, e isso daí a gente ainda não chegou a fazer. A não ser para alguns exemplos, assim, bobos, né? Mas ainda não partimos para a investigação de bifurcação de ciclos limites, esse tipo de coisa. Isso que o Leandro apresentou é muito recente que a gente conseguiu fechar essa primeira parte do problema. Mas o Leandro não mostrou, mas acontece algumas coisas similares aos casos que vocês estudam aí de perturbação de centro, que aqui, como que é, Leandro, que a gente observou, se o coeficiente de Lyapunov de ordem ímpar se anula, o de par também se anula, é isso? Não, ao contrário. O diferente de zero, o primeiro coeficiente de Lyapunov diferente de zero é sempre par. É sempre par. Então, se o par se anula, o próximo ímpar, ele também se anula. Também vai se anular, que acontece porque parecido aí. Ia ficar muito coisa. Não, entendi, perfeito. É porque o método que a gente usa para calcular, a gente consegue calcular 84 constantes com um campo quíntico. E aí, o método de vocês é novo, eu pensei, bom, se eles já fizeram algum teste assim e dá certo, a gente consegue continuar o trabalho da onde parou, porque o trabalho que eu fiz com o João parou em campos quínticos porque não tem computador que calcula o cêstico nada. Mas, Fernando, aqui é singularidade do tipo dobra-dobra, do tipo tangência-tangência. Tem como aplicar no seu caso. Também. Mas, no entanto, isso aqui começou agora, né? Mas os métodos de paralelização pode ser também pensado para esse tipo para esse nosso algoritmo, né? Calcular só as partes lineares de cada coeficiente de Lyapunov, etc. Entendi. Vocês poderiam pensar em como abordar esse nosso problema usando esses algoritmos daí e juntamente com as técnicas que você desenvolveu aí no seu doutorado. Beleza. Mais algum comentário? Deixa eu só completar a pergunta do Fernando com uma outra pergunta ingênua, porque eu não sou do ramo, mas isso aí também vai oferecer boas cotas na presença de bifurcação aí de ciclo limite? Vocês vão usar com o mesmo propósito? Dá para usar. Dá para usar, porque, assim, ciclo limite de amplitude baixa, né? Bifurcando, porque acontece a mesma coisa, né? Essas singularidades do tipo tangência-tangência também tem bifurcações do tipo Hopf, né? Você mexe um pouco lá, surge um ciclo limite da origem. Pode surgir 1, 2, quantos forem, né? Dependendo de quantos coeficientes de Lyapunov se anulam. Então, dá para fazer a mesma coisa. Na verdade, é isso daqui que determina
a ciclicidade do ponto crítico, mesmo nesse caso que é tangência-tangência. Né? Mas isso é futuro. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Beleza. E aí, mais algum comentário, dúvidas? Muito bem, então vamos agradecer ao Leandro, na última vez. Eu queria agradecer a vocês também pela participação aí nesse nosso ciclo de seminários. Confesso que eu fiquei bastante satisfeito com o resultado, mais satisfeito do que eu achei que eu ficaria. Agradeço também a presença aí do pessoal do IBIUSC. Eu vi que em determinados momentos entrou, inclusive, gente da Unifei, pessoal de Minas Gerais, o pessoal de Goiânia também. Então, deixar registrado aí o agradecimento da presença do pessoal aqui, da participação. E muito bem, é isso daí. Até a próxima aí. Vamos continuar estudando e vamos ver se a gente repete a dose em algum momento aí no semestre que vem. Beleza, pessoal? Então, declaro encerrado aí os nossos seminários, tá? Um abraço e boa noite para vocês. Tchau. Boa tarde. Tchau, obrigado.